Alguém que me diga se podem ver? Façam... Sim? Podem? Ok, perfeito. Tudo bem, Muito bem. tudo bem. Ok. Então, a Bia e o André tinham usado esta palavra das armadilhas do português para os brasileiros, portanto eu voltei a pegar nestas armadilhas e eu decidi começar a aula de hoje por alguma coisa que é um bocadinho mais leve, para não entrar já na parte gramatical e vos assustar imediatamente com as dificuldades do português. Vamos começar com algumas diferenças, que estas são mais ou menos fáceis de encontrar online, se vocês fizerem uma rápida procura no Google, que são as diferenças, desculpem, as diferenças de vocabulário. Ok? Então há muitas palavras que são diferentes em Portugal e no Brasil. Algumas nós sabemos, nós portuguesas temos essa noção, porque já as ouvimos várias vezes, outras são um bocadinho mais difíceis de saber ou nós não temos ideia. Pronto, então aqui eu tentei dividir um bocadinho por categoria estas palavras que eu achei mais interessantes para, principalmente para o dia a dia. Pronto, há este, por exemplo, a categoria da casa. Saber que nós temos uma casa de banho em Portugal e atenção que se vivem no norte de Portugal não têm uma casa de banho, mas têm um quarto de banho, que é uma outra forma também de dizer. Vamos ter na cozinha, vamos ter um frigorífico, por exemplo, e não vamos ter uma geladeira. Vamos ter na casa de banho o autoclismo, ok? Depois de fazer xixi, temos que puxar o autoclismo. E o nosso apartamento vai ficar num rés de chão, por exemplo. Agora está a chegar o verão e o que é que eu vou comprar para o verão? Vou comprar, claro, um fato de banho. O fato de banho tanto pode ser para o homem como pode ser para a mulher, é muito prático. A mulher tem duas hipóteses, ou compra um fato de banho ou compra um biquíni. Okay? O homem provavelmente vai comprar ou um fato de banho ou calções de banho, que finalmente é provavelmente o que agora os homens usam mais. Todos os dias utilizamos o nosso telemóvel, ok? Esta é a palavra talvez que utilizamos mais neste momento nas nossas vidas. E atenção a estas duas palavras de escritório que eu não fazia ideia de como se dizia no Brasil, o agrafador e o x-ato. Ok? Portanto, estas são palavras que, por exemplo, as vossas crianças, quando vierem para a escola em Portugal, vão utilizando logicamente e que vocês têm que perceber o que é que elas querem, não é? Quando vierem pedir para comprar um agrafador. Depois, para comer e beber. Para comer e beber, provavelmente vocês todos já sabem que nós de manhã tomamos o pequeno almoço, que vamos beber sumo e não suco, que vamos comer gelados agora no verão. Há uma diferença interessante entre o presunto e o fiambre. Esta era uma diferença que eu também desconhecia, sinceramente, com o Brasil. Portanto, não confundir o presunto e o presunto. Oi, estou aqui a ouvir alguém, mas acho que está tudo bem. Outra coisa é a água. A água gelada. Eu vi que no Brasil se chama água gelada, nós vamos falar de água fresca. E talvez vocês não saibam, mas num café ou num restaurante, se vocês não quiserem água fresca, querem água natural. A água natural é a água com temperatura ambiente, que não está no frigorífico, ok? Então têm duas opções, ou fresca ou natural. Estas serão as duas opções da água. Quem tem crianças, com certeza vai dar o biberão e não a mamadeira, atenção a esta diferença, e as crianças um bocadinho mais velhinhas vão beber com palhinhas. A palhinha é o diminutivo da palha e é o que vai servir para nós bebermos os nossos sumos, se bem que, e faço aqui um pequeno parênteses, as palhas de plástico vão ser, a partir de julho, então a partir da manhã, proibidas normalmente nos restaurantes e nos cafés em Portugal. Portanto, acabaram-se as palhinhas de plástico a partir de agora. Vamos continuar com um pouco mais de vocabulário. Deixem-me mostrar-vos aqui a próxima página. Está aqui. Ora bem,
A próxima página tem a ver com outras categorias. Tem a ver com. Primeiro, vamos fazer esta categoria da rua. Porquê? Porque, por exemplo, os transportes em português de Portugal são todos diferentes, ou praticamente todos diferentes do português do Brasil. E eu acho que isso é importante saber, por exemplo, que em Portugal temos autocarros, ok? Então, isto acho que, na minha opinião, é o esforço que os brasileiros vão ter que fazer quando chegarem a Portugal. Durante esta semana a Bia partilhou comigo algumas perguntas que algumas pessoas lhe foram fazendo e algumas falavam no sotaque português, se sim ou não era importante utilizar ou tentar falar com o sotaque português, se sim ou não os portugueses iriam gostar ou não que os brasileiros tentassem falar com o sotaque brasileiro, português, desculpem. Para mim, muito sinceramente, o sotaque não é aquilo que vocês têm que trabalhar primeiro, ou com mais intensidade, com mais força. É óbvio que se vocês quiserem tentar, e eu sei que a Bia e o André gostam muito de fazer esse exercício de vez em quando tentar falar com o sotaque português, eu acho ótimo. Tentem e acho que sim, que faz parte da evolução. Mas antes disso, eu acho que é importante vocês tentarem mudar um bocadinho esse vocabulário mais cotidiano que vai soar mais português. Eu acho que já a partir do momento em que disserem que vão apanhar o autocarro e que não vão pegar o ónibus, acho que só isso já vos vai tornar mais português, mesmo se o autocarro for pronunciado com o sotaque do Brasil, ok? Portanto, vamos tentar mudar um bocadinho estes hábitos. Então, o autocarro, onde é que vocês vão apanhar o autocarro? Vão apanhar o autocarro na paragem do autocarro, ok? E na estação vão poder apanhar um comboio. Os peões, que são as pessoas que andam a pé na rua, o peão e os peões, vão atravessar a rua na passadeira. Atenção a esta diferença também. Alguns carros podem ser descapotáveis, eventualmente, e vamos comprar a carne no talho, ok? Aqui uma diferença que talvez muitos de vocês já sabem. Segunda categoria, as pessoas. Como falar das pessoas em Portugal? Isto foi uma pergunta que surgiu várias vezes durante esta semana. Então, em Portugal, vocês podem utilizar a palavra rapariga. Podem e devem. Então, eu não sabia, para ser muito sincera, mas percebi que no Brasil essa palavra de rapariga não é uma palavra bonita, mas em Portugal uma rapariga é uma mulher jovem. Então é realmente a palavra que vocês vão ter que utilizar para referir toda a mulher jovem quando quiserem falar nela. Então, e quando eu digo a mulher jovem, eu ia dizer que eu vou utilizar, por exemplo, a palavra rapariga para falar de qualquer mulher que tenha até a minha idade. Mais velha do que eu, provavelmente eu vou dizer que é uma mulher, mas até à minha idade eu vou dizer que é uma rapariga. Eu poderia dizer que a Bia é uma rapariga muito simpática, por exemplo. Ok? Então usem sem medo e não se assustem quando ouvirem essa palavra de rapariga. Da mesma forma, poderia utilizar também a palavra menina, mas quando eu utilizo a palavra menina para falar de outra pessoa, geralmente eu estou a falar de uma criança. Eu não diria que a Bia é uma menina muito simpática, ok? Seria um bocadinho estranho. Eu diria da minha filha que ela é uma menina muito bem comportada, por exemplo, ok? Então, aqui mais para crianças. Moça, vocês podem utilizar em Portugal a palavra moça, não tem conotação nenhuma negativa, não é uma palavra maldosa, simplesmente é pouco usada. É uma palavra usada em algumas regiões de Portugal ou em alguma faixa um bocadinho mais económica ou talvez mais rural, mas não é uma palavra nem má, nem conotada, nada disso. Estão à vontade se quiserem dizer que a minha vizinha é uma moça simpática, tudo bem. Se estivermos a falar de um rapaz, então se estivermos a falar de um rapaz, vamos poder dizer que aquele miúdo é muito simpático ou aquele puto é muito simpático. Aqui eu estou a falar de crianças jovens, ok? Ou adolescentes, vamos dizer assim. Eu não utilizaria nem miúdo nem puto
para falar de alguém da minha idade. E, eventualmente, porque eu já estou a ficar velha e já passei os 40 anos, eu poderia utilizar esta ideia de miúdo para um rapaz que tenha até 25 anos, por exemplo. Eu diria que ele é um miúdo simpático, ok? É um puto simpático. Rapaz, exatamente como rapariga, aí eu utilizaria realmente para qualquer homem até à minha idade, mais ou menos. Eu vou dizer que o André é um rapaz bastante simpático, por exemplo, ok? Também podem utilizar a palavra moço sem problema. Eu pus por baixo esta ideia de gajo e gaja, que eu não sei se no Brasil é utilizado ou não. Gajo e gaja para nós é uma palavra, ou são palavras que significam também a mesma coisa que rapariga e rapaz, mas numa linguagem muito mais informal. Ok? Então é uma palavra que vocês podem usar e podem ouvir em contexto informal, mas vamos evitá-la totalmente num contexto profissional ou quando vocês estão a falar com pessoas de uma forma um bocadinho mais formal. Esta palavra canalha, eu encontrei em alguns sites que punham em destaque estas diferenças entre o português de Portugal e do Brasil, esta curiosidade de nós utilizarmos a palavra canalha para falar de um grupo de crianças. E, efetivamente, em Portugal é possível dizer que a canalha está lá fora, quando queremos dizer que as crianças da casa ou estão lá fora, ok? Atenção que isto é um bocadinho regional também, é mais um hábito do norte de Portugal do que de outras regiões. Ok, agora, um bocadinho mais abaixo, os verbos. Eu percebi que os brasileiros têm uma tendência para desviar os verbos um bocadinho com conotações assim um bocadinho mais sexuais, digamos assim. Por exemplo, esta ideia de meter. Em português de Portugal, meter é um sinónimo absoluto de pôr. Portanto, vamos meter o caderno na mochila, por exemplo. Eu vou dizer ao meu filho de manhã, mete os teus cadernos na tua mochila. Ok? É absolutamente equivalente. Meter, pôr, colocar. Os três podem se usar da mesma forma. Depois, mesma coisa, eu não sabia, descobri há poucas horas, que a palavra gozar também não tem de todo a mesma utilização no Brasil. Eu não sabia. Gozar é uma palavra que vocês vão ouvir muitas vezes em Portugal, porque nós estamos constantemente a dizer: estás a gozar? A sério? Gozar significa, ou tem esta ideia de zoar, de fazer troça de alguém, etc. Ok? Então eu posso dizer a alguém estás a gozar, ou até posso dizer estás a gozar comigo. Depois, apanhar o autocarro. Em português de Portugal vamos apanhar qualquer transporte, o autocarro, o comboio, o que vocês quiserem, é sempre apanhar. E depois, tenham em atenção esta diferença. Em Portugal fazemos a diferença entre falar e dizer. São dois verbos completamente diferentes para nós. Eu falo português e eu disse à minha filha para ela meter o caderno na mochila. Ok? Então, falar é uma questão de língua, sim, e dizer é uma questão de discurso. Ok? Eu tenho que falar amanhã com a professora do meu filho, eu tenho de lhe dizer que ele vai faltar à escola no dia seguinte. Ok? Então, atenção a esta diferença. Os dois verbos são ou têm utilizações diferentes. Ok? Qualquer dúvida, depois podemos voltar a isto se quiserem. Depois, algumas expressões que eu apontei aqui, vamos ver isto rapidamente. Dar uma vista de olhos, por exemplo, para dar uma olhada, para ver um bocadinho numa loja, por exemplo. Eu posso dar uma vista de olhos para ver se quer comprar alguma coisa ou não. Eu posso dizer que de uma situação que é um bico de obra, é uma situação super complicada, é difícil de resolver este bico de obra. Quando alguma coisa acaba em águas de bacalhau, o projeto acabou em águas de bacalhau significa que não deu nada, okay? Finalmente, no final foi um projeto que não funcionou, então não avançou. Se eu digo de alguém que ele é um azeiteiro, aquele tipo é um azeiteiro. Normalmente o azeiteiro é assim uma pessoa um bocadinho brega, okay? Esta é a ideia para nós do azeiteiro. Uma coisa importante. Viver em Portugal é fixe.
Atenção a esta grande diferença entre o português de Portugal e do Brasil. Em Portugal, não vamos utilizar legal para dizer fixe. O que é legal em Portugal é o que é permitido por lei, ok? E nem sempre o que é legal é fixe. Às vezes há coisas ilegais que também são fixe, mas que não podemos fazer porque são ilegais, ok? Então, atenção a esta diferença. Legal em português em Portugal, é o que é permitido por lei. O resto é fixe, é espetacular, é brutal, é altamente, mas não é legal, ok? O meu vizinho, o meu vizinho é giro, ele é bonito, mas é um betinho. Um betinho é alguém que tem assim um bocadinho a mania, que normalmente é filho de papás ricos. Então eu encontrei que no Brasil este betinho seria o Mauricinho. Eu não fazia ideia desta ideia do Mauricinho, mas achei muito giro. Então vocês têm Mauricinhos, nós temos betinhos, ok? Os betinhos às vezes também são chamados de queques. Se alguém vos disser que aquele é um queque, a ideia é a mesma, ok? É um betinho. E para terminar, ao telefone. Quando eu atendo o telefone, eu vou atender dizendo estou. Alô é completamente português do Brasil. Os portugueses não utilizam o alô para atender o telefone. Utilizamos o estou. E quem está um bocadinho mais em contacto com o português de Portugal provavelmente já reparou que nós não dizemos estou, porque nós cortamos sempre o início do verbo estar. Então eu não vou dizer estou, eu vou dizer tô, ok? E este tô é na realidade o estou. É por isso, da mesma forma, que já repararam de certeza, que nós não perguntamos às pessoas se está tudo bem. Eu vou dizer está tudo bem, porque eu eliminei o início do verbo estar, ok? Então, estou, quem fala, e eu vou responder, fala a Sara, por exemplo. Outra situação, porque foi uma pergunta que nos fizeram durante esta semana. Se alguém me liga e me diz estou a falar com a Dona Sara, eu vou responder sim, sim, é a própria. É a própria, é a frase que eu tenho que utilizar para dizer que sim, sou eu, sou a pessoa que vocês estão a procurar. Ok? Tudo bem? Acho que sim. Por isso, vamos lá às coisas mais complicadas. Como tratar os portugueses? Como se dirigir aos portugueses quando falamos com eles, ok? Isto é muito importante, principalmente se vocês vão trabalhar em Portugal, em empresas portuguesas, ou se vão estudar em Portugal. Se vêm para cá tirar um mestrado ou tirar um doutoramento, importantíssimo não esquecer que não vamos tratar os professores pelo nome, nunca. Vamos dizer senhor professor ou senhora professora, ok? Principalmente quando estamos na universidade. Pode ser aceitável para crianças da escola primária utilizar o nome da professora ou utilizar um tu quando falamos para a professora até à escola primária. A partir daí, impossível utilizar o tu e dificilmente o nome. Vamos utilizar este senhor professora. Eu pus aqui o senhor e a senhora entre parênteses, o senhor doutor e a senhora professora. Eu utilizei estas parênteses porque cada vez mais vamos eliminando este senhor e vamos mantendo unicamente o título, ok? Então eu pus-vos aqui alguns exemplos e eu diria efetivamente bom dia, senhor doutor, ou bom dia, senhora professora, qualquer coisa assim, mas se eu estiver a falar diretamente com a pessoa, eu não vou utilizar as duas coisas, vou utilizar apenas o título. E, portanto, eu vou perguntar à minha professora, ou à professora do meu filho, por exemplo, posso falar com a professora um minuto? Ok? Esta é a forma que vocês vão ter que utilizar para se dirigir a alguém que tem um título. Se não houver título, então podemos utilizar simplesmente o senhor e a senhora. Se vocês conhecerem o nome, o apelido desta pessoa, podem usar o apelido depois de senhor e senhora. Então, por exemplo, eu poderia perguntar ao meu vizinho, que é o senhor Pereira, e eu vou perguntar-lhe, o senhor Pereira é português? Ok? Isto será uma forma que vocês vão ouvir muitas vezes, por exemplo, nas administrações, porque quando vão a uma administração, provavelmente a secretária administrativa vai ter o vosso cartão de cidadão em frente, ela vai ver o vosso nome, então ela vai perguntar: a senhora Pereira vem do Brasil? Etc. Qualquer coisa assim.
Se vocês não tiverem o nome desta pessoa, o apelido dela, então utilizamos unicamente o senhor e a senhora. E é aqui que a coisa começa a ser um bocadinho mais complicada. Vocês têm que utilizar o senhor e a senhora com qualquer pessoa que vocês não conheçam ou com quem vocês não tenham nenhum tipo de relacionamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando vocês vão ao supermercado, a senhora da caixa do supermercado é a senhora, ok? Se vocês cruzam no corredor uma empregada do supermercado que está a repor a fruta, é a senhora. E vão-lhe perguntar, a senhora sabe dizer-me onde estão as bananas, por exemplo? Ok? A senhora sabe dizer-me, vai ser a forma correta de falar para esta senhora. Regionalmente, e no norte de Portugal, utilizamos muito a menina. Então, para todas as mulheres sem restrições de idades, vamos utilizar muito esta ideia de a menina. Está tudo bem com a menina está bem, o que pretende a menina, etc. Mas isto é um regionalismo, ok? No resto de Portugal, a senhora e o senhor serão os únicos usados. Quando vocês conhecem um bocadinho mais a pessoa, podem utilizar o primeiro nome, mas com dona para as mulheres e senhor para os homens. Então, por exemplo, a minha vizinha, a minha empregada de casa, a senhora do café onde eu vou todos os dias e que já conheço um bocadinho, ela pode ser a dona Ana e eu vou dizer, eu vou perguntar à dona Ana de manhã, é hoje que a dona Ana vai à vacina? Ok? Ou então eu vou cruzar-me, vão apresentar-me um senhor que se chama Paulo e eu vou perguntar-lhe, então, o senhor Paulo vive cá há muito tempo? Esta é a forma que eu tenho de me dirigir a pessoas que eu conheço um bocadinho, com quem eu tenho um relacionamento, mas que não são meus amigos, não são meus familiares, são pessoas que eu conheço do meu entorno, mas que não são pessoas próximas. Mesma coisa, a Ana e o Paulo, simplesmente, sem senhora e sem dona. A Ana está muito gira hoje. Ou soube que o Paulo esteve doente, já está melhor. Ok? Então aqui não temos títulos, não temos senhores e senhoras, temos simplesmente o nome da pessoa, porque ela é, por exemplo, a minha colega de trabalho, mas que é um bocadinho mais velha do que eu, ou com quem eu não tenho um relacionamento muito, muito próximo, por exemplo. Então eu vou continuar a usar uma forma de formalidade, utilizando a terceira pessoa do singular. Atenção, que todas as formas de formalidade utilizam a terceira pessoa do singular, ok? E o que vocês podem escolher também de fazer para evitar no início esta confusão de saber exatamente o que eu tenho que utilizar é a última opção que eu pus aqui, a omissão. É não utilizar nada a não ser o verbo. Atenção, o verbo conjugado na terceira pessoa do singular. E então isto vai dar o quê? Vai dar, quero um café? Se quiser beber alguma coisa, diga, está bem? Esta é a ideia, ok? Esta pode ser a solução mais fácil para, no início, ir percebendo exatamente quem e quem é que eu tenho que utilizar o senhor e quem é que eu tenho que utilizar o nome, etc. Utilizem os títulos quando eles têm que ser utilizados e a omissão quando têm dúvida daquilo que têm que utilizar, ok? Depois, se é num entorno mais próximo, ok? Se são amigos, se são familiares, se são pessoas que vocês veem regularmente, há aqui este você. O você em Portugal é um bocadinho problemático. Eu tenho a certeza que quando vocês vierem para Portugal ou se conhecem portugueses, vocês vão ouvir esta ideia de o você não é muito bonito, não se deve usar você em Portugal. Eu não concordo com esta ideia, ok? Mas isto é muito pessoal. Nós utilizamos você. O problema do você é que há algum tempo ele fazia parte do entorno familiar. Os meus pais utilizavam você para falar para os pais deles, ok? E isto em toda a sociedade portuguesa. O você era uma forma de tratamento formal, mas um formalismo familiar para os pais, para os avós, para os tios, ok? E por isso hoje não sabemos muito bem quando e onde utilizar você.
temos sempre medo que ele esteja um bocadinho no limite da informalidade e por isso algumas pessoas preferem dizer que não o devemos utilizar. Eu não acho. Eu acho que vocês podem utilizar você exatamente com as mesmas pessoas que vocês utilizariam a Dona Ana ou a Ana quer um café, ok? Eu vou tomar um café. E você, Dona Ana, o que é que vai tomar? Seria totalmente válido em português, ok? Mas, atenção, grande diferença, obviamente, com o português do Brasil. Você não é tu. O tu, para nós, é a única pessoa totalmente informal. Ok? O tu é a única pessoa que eu vou utilizar para a minha família, para os meus amigos e, eventualmente, para os meus colegas de trabalho que eu considero como meus amigos. Ok? E aqui sim eu vou utilizar o tu. Atenção, mais uma vez. Eu estou a insistir um bocadinho nisto porque a Bia disse-me que havia no Brasil às vezes esta tendência de misturar o tu e o você e utilizar às vezes o tu no sujeito, mas depois não conjugar bem o resto do verbo. Os portugueses não fazem isso. Nunca. Então, vamos conjugar sempre e obrigatoriamente o tu com a segunda pessoa do singular. Então, tu falas, tu és, tu queres, etc. E o você e todas as outras formas de formalidade com a terceira pessoa do singular. Ok? E isto é completamente estanque. Não dá para alterar nada. Mesma coisa. Atenção, e vamos ver depois, a todos estes pequenos pronomes que também funcionam completamente separadamente. Há pronomes para tu e há pronomes para vocês. Então eu vou dizer que eu tenho um presente para ti e eu tenho um presente para si. E atenção que para você não existe. Para si, ok? Para ti e para si. Mesma coisa com de. Alguém me falou de ti, alguém me falou de si, para você. E contigo e consigo. Eu vou contigo, eu vou com tu e eu vou consigo, eu vou com você. Ok? Isto eu pus-vos aqui. Ok? Eu depois vou-vos enviar isto. É uma tabela super completa com todos estes pronomes que alguns são exatamente iguais ao português do Brasil, evidentemente. Aquilo que eu vos queria mostrar aqui mais é esta clara diferença entre o tu e o você, okay? Que são completamente diferentes. Então o tu vai ter o teu, a tua, depois vai ter te para o reflexivo, como tu levantas-te, vai ter o ti para o tónico, no sentido de eu tenho um presente para ti, ok? Vai ser te para direto, como numa frase como eu vi-te ontem, por exemplo, e mesma coisa para o indireto, eu comprei-te um presente. O você é um bocadinho diferente, porque o você vai ter o seu e a sua, ok? Então, eu vi a sua mulher ontem no supermercado, é a mulher do senhor, a mulher de você, numa forma formal, ok? E eu tenho um presente para si, também de uma forma formal. Há aqui um outro pronome que eu gostava de realçar um bocadinho, de destacar, que é o vocês. O que é vocês? Vocês são vocês que estão aí deste lado. Vocês todos formam vocês. Existe na gramática clássica portuguesa o vós. E se vocês forem a qualquer site de gramática portuguesa ou qualquer livro de gramática, vocês vão ver lá esta palavra, este pronome vós. Mas na prática, no dia a dia real dos portugueses, o vós desapareceu por completo. Okay? O que nós utilizamos é vocês, sempre. E o vocês conjuga-se como eles e elas. Está bem? Agora, é importante para quem já está em Portugal ou quem vai chegar a Portugal com crianças que vão andar na escola as crianças aprendem a conjugar vós. Ok? Então elas não vão usar realmente a falar, mas elas vão aprender a conjugá-lo porque é a forma correta da gramática clássica. Ok? Tudo bem aqui? Eu estou a ir um bocadinho depressa, mas é só para não ser demasiado longo. Eu não vos mostrei aqui este slide, mas depois eu vou-vos enviar e vocês vão poder ler. Eu tenho aqui umas situações onde utilizei estas formas de tratamento em contexto para vocês perceberem um bocadinho
que tipo de frase é que vocês podem construir com este tratamento. E, por exemplo, eu só vos queria dar aqui uma ideia de, na padaria, eu diria à senhora da padaria, a senhora tem pão de cereais? Dirigindo-me à senhora da caixa, por exemplo, ok? Ou então, a empregada da loja de roupa, ela pode perguntar-me a mim, a menina quer experimentar a roupa? Ou a senhora quer experimentar a roupa? Esta seria a forma com que ela me perguntaria a mim se eu quero experimentar a roupa, ok? Se eu vou ao médico, por exemplo, e eu não percebi muito bem o diagnóstico do médico, eu vou dizer-lhe, mas o doutor acha que é grave o que eu tenho? Ok? O doutor acha que é grave. Isto é a forma que eu vou ter para dirigir-me diretamente a ele. E eu volto a dizer, para quem vem estudar para a universidade, a professora tem 1 minuto para falar comigo. A professora tem 1 minuto. Não é a Sara tem 1 minuto. Não é você tem 1 minuto. É a professora tem 1 minuto. Estou a insistir um bocadinho nisto porque eu sei que muitos professores universitários ainda têm ainda são um bocadinho à moda antiga e gostam muito destas formas de tratamento e estão muito, muito apegados aos seus títulos, portanto são muito importantes. Ok, vamos voltar à minha história dos pronomes que estão aqui, ok? Então, este quadro super extenso que eu vos deixei aqui, não se assustem, porque quando tiverem um bocadinho para olhar para ele com calma, vão ver que não é tão diferente do português do Brasil. Eu preparei-vos aqui umas frases em situação para vocês perceberem um bocadinho como é que estes pronomes vão funcionar. Primeira situação, simplesmente uma frase que eu poderia dizer, e que se calhar eu até disse no início. Chamo-me Sara, sou professora e estou muito feliz por estar aqui hoje. E eu poderia perguntar-vos a vocês, e vocês, como se chamam? Ok? E aqui vocês já podem perceber que há já aqui uma diferença com o português do Brasil, não é? Porque eu chamo-me Sara e este me vem depois do verbo. Vamos ver já a seguir que esta é a regra de base do português de Portugal. O pronome vem depois e é separado do verbo com um pequeno tracinho que se chama um hífen. Situação número 2. Estamos na escola e alguém vai ligar-me e vai dizer-me: o seu filho está com febre. Pode vir buscá-lo à escola? Podemos dar-lhe um Benuron antes de a mãe chegar? E eu vou responder: ok, eu já o vou buscar, mas não lhe deem nada, por favor. Ok? Vocês podem ver aqui que, mais uma vez, os pronomes andam um bocadinho a bailar no meio destas frases, porque numa das frases podemos dar-lhe um Benuron e na frase depois, já o vou buscar, não lhe deem nada. Ok? Situação número 3. Gosto muito da sua roupa, fica-lhe muito bem. Aqui estou numa situação formal, estou a dizer isto a você. E depois eu pus, gosto muito da tua roupa, fica-te muito bem, para vos mostrar que aqui a situação é uma situação informal para tu. Posso estar a falar para a minha amiga ou para a minha irmã, qualquer coisa assim. Então, porquê é que isto tem assim tantas variações de posicionamento e o que é esta história de podemos dar-lhe um Benuron e a resposta ser não lhe deem nada? Porque os pronomes em português é, na minha opinião, das coisas mais difíceis que há na nossa. O Benuron é Novalgina. Ok, eu não fazia ideia, pronto, então já aprendi mais uma coisa hoje. Os pronomes é das coisas mais difíceis que há na variação de português de Portugal. Porquê? Porque a regra diz que efetivamente temos que colocar o pronome depois do verbo, ok? Separado com um hífen. Mas, na realidade, há uma série de exceções que estão aqui a esta colocação. Uma delas é a frase negativa. Por isso eu digo, ok, mas não lhe deem nada antes de eu chegar. Ok? A partir do momento em que a frase é negativa, então o pronome passou para a frente. Vai acontecer exatamente a mesma coisa quando, antes do pronome, tenho qualquer coisa com que eu estou a começar a ver caras a ficar desesperadas. Tenham calma, que isto não é assim tão difícil como parece. Não, tenham calma. Isto é super rápido, depois podemos fazer uma coisa mais curta. Quando há um que,
ou qualquer palavra formada a partir de que, acontece a mesma coisa. Por isso eu vou dizer porque é que não o deixou, por exemplo, ou quando o vi, não o reconheci. Aqui vamos passar para antes. Depois de uma palavra interrogativa, por isso eu vou perguntar como se chamam e eu vou responder chamo-me Sara. E depois de outras pequenas palavrinhas, como também, já, só, todos, por aí. Então, isto é o problema número 1, o problema de colocação. E depois há o problema número 2, que é que os nossos pronomes diretos, então o U e o A, também têm uma série de irregularidades de formação. Por exceção número 1, ou situação número 1, quando o verbo termina com R, ou com S, ou com Z, por exemplo, pode vir buscar o seu filho, pode vir buscá-lo, o R desapareceu e o pronome U transformou-se em LU. Ok? Exemplo número 2. Ele tinha trabalhos de casa, mas fez os trabalhos de casa ontem. Ele tinha trabalhos de casa, mas fê-los ontem. O Z desapareceu e o US transformou-se em luz. E depois sobrou uma fatia de bolo. Tu quer lá? Mesma coisa. O S desapareceu e transformou em L o nosso pronome e ficou lá. Ok? Exceção número 2. Quando um verbo termina com M, com ão ou com oin, ok? Já não há morangos, por exemplo. Comeram-nos todos. Então, comeram-nos com este M final vai transformar-se em N depois o nosso pronome. Mas aqui a diferença é que o M, o ão e o oin não mexem. Eles ficam. Ok? Mas comeram-nos todos. É preciso pôr a mesa. Põe-na, por favor. Já comprámos o presente. Amanhã vocês dão-no ao Tiago. Está bem? Estas exceções são extremamente difíceis para os estrangeiros todos e para vocês também serão, porque tudo isto é muito difícil quando queremos falar de pensar em todas estas exceções. Isto é tão difícil que, deixem-me ser sinceros com vocês, é o único, basicamente o único ponto da gramática, quando eu ensino isto a estrangeiros, eu costumo dizer, ok, isto é tão difícil que, por favor, façam isso em português do Brasil. Ponham tudo antes, porque é muito mais fácil e os portugueses vão perceber o que vocês dizem. É óbvio que quando queremos trabalhar em Portugal e escrever em bom português de Portugal, aí será necessário fazê-lo com esta variação, ok? E depois de algum treino vocês vão ver que vão conseguir fazer isto, mas é uma diferença significativa e difícil. Ok. Outra diferença, o gerúndio. Esta é muito mais fácil, ok? Podem ficar felizes porque esta vai ser fácil. E esta é uma diferença que nós sabemos perfeitamente que é diferente entre o Brasil e Portugal. Então, sempre que vocês, brasileiros, utilizam o gerúndio com estar, andar, ir, vir, etc., em português de Portugal, vão substituir por a com infinitivo. Ok? Sempre, sem exceções. Então, tu estás a trabalhar, nós estamos a gostar de viver em Portugal, vocês estão a perceber, eu ando a aprender inglês, ele anda a dormir muito mal, etc. Ok? Em todas as situações, sem exceção, trocam este gerúndio por a com infinitivo e funciona sempre, sem problema. Há regiões em Portugal, da outra vez na live houve logo pessoas que disseram no Alentejo utilizamos. É verdade que no Alentejo e no Algarve, no sul de Portugal, há pessoas que ainda utilizam o gerúndio ou que o utilizam como do Brasil e que vão dizer que tu estás trabalhando ou nós estamos gostando, mas é uma coisa muito regional, muito restrita. A norma portuguesa é de dizer estar a com infinitivo, andar a com infinitivo, etc. Ok? Há, no entanto, é verdade, algumas expressões que ficaram um bocadinho fixas na nossa língua. E, por exemplo, há uma resposta que os portugueses dão muitas vezes quando perguntamos a um português: então, como é que estás? Vai-se andando. Vai-se andando com este gerúndio foi uma expressão que ficou aqui fixa, ok? Isto é muito português. Vai-se andando, vai-se indo e vai-se vendo, que é outra coisa. Vamos indo e vamos vendo, outra expressão que ficou um pouco marcada na nossa língua.
Ou então esta ideia de, ok, vai falando, ok? Vai falando que eu cá te espero. Isto também, mas é muito fixo e são expressões muito pontuais, ok? Existe uma outra utilização do gerúndio, que provavelmente os brasileiros também fazem e que vocês podem fazer em Portugal, que é o gerúndio sozinho, sem estar, sem ir, sem vir. O gerúndio nesta ideia de finalização de uma ação. Estando pronta, liga-me e eu vou buscar-te. Bebendo desta maneira, é melhor não conduzires. Tendo acabado a reunião, for o tom de jantar. Aqui o gerúndio para nós faz sentido também, ok? Mas como uma ideia de finalização. E é uma utilização, atenção, um bocadinho formal, um bocadinho escrita. Provavelmente, se eu estivesse a falar, eu não diria, estando pronta, liga-me, eu vou buscar-te. Eu diria qualquer coisa como, quando estiveres pronta, liga-me. Ok? Quando estiveres pronta e não estando pronta. Ou então, bebendo desta maneira, provavelmente eu diria, na realidade, ao beber desta maneira, é melhor não conduzires. Ok? Ao beber desta maneira. Mas esta forma de gerúndio é perfeitamente correta em Portugal também. Agora, estamos quase a terminar, eu prometo. As preposições. Aqui também eu percebi que havia uma diferença muito grande entre o português de Portugal e do Brasil, que eu desconhecia totalmente, que é esta ideia de ir a um lugar. Atenção, e isto é uma coisa com a qual eu massacro os meus alunos estrangeiros todos os dias. Em português, e agora eu vou ter que dizer em português de Portugal, não vamos em um lugar. Nunca. Okay? Nós vamos à escola. Nós vamos ao Brasil. Nós vamos ao cabeleireiro. Nunca vamos no cabeleireiro. Não vou no Brasil. Nunca. Eu estou no Brasil. Ok? Em, para nós, em não tem movimento. Então eu vou estar em. Eu vou trabalhar em. Eu vou viver em. Mas eu não vou nunca movimentar-me em. Ok? Se eu tenho movimento com a ou com para, como no português do Brasil. Ok? Eu posso dizer que os meus filhos de manhã vão para a escola. Tudo bem. E eu vou à escola para os levar, por exemplo. Ok? Mas atenção, não utilizem a preposição em com qualquer tipo de verbo de movimento nunca. E, globalmente, saberem também que nós utilizamos muito mais a preposição a que a preposição para. Então, tudo aquilo que vocês vão oferecer, dar, etc., tudo isto será com a. Eu vou oferecer um presente ao meu marido. Eu vou telefonar aos meus pais e não para. Ok? Vamos utilizar para muito menos, mas vamos utilizá-lo, é verdade, com falar, com olhar, ok? Eu vou olhar para os meus filhos, por exemplo, e vou falar para eles, e atenção a este dar. Existe em português de Portugal dar para, mas dar para não significa oferecer, é no sentido de, por exemplo, a janela do meu quarto dá para o jardim. Isto é dar para, ok? Mas se eu quero oferecer um presente a alguém, eu vou dar um presente a alguém e não para, ok? Estou a ver as caras um bocadinho abatidas, mas não se preocupem, porque terminamos, ok? Está terminado. Eu até fechei demasiado rápido, mas a ideia era terminar dizendo simplesmente. Deixem-me ver se eu consigo ainda dizer, sim, dizer simplesmente obrigada. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado. Sei que foi muito exaustivo, foi muita coisa, mas como eu disse, isto é só uma questão de tempo e de prática, ok? Agora, se tiverem algumas perguntas, acho que podemos tentar em 5 minutinhos responder a algumas perguntas rápidas, se a Bia e o André concordarem, claro. Ah, maravilha! Olha, gente, é tão importante essa aula que assim muda a cabeça. A gente que está aqui, né? Muda a cabeça da gente em muitas questões. Tem coisas aí, Sara, que as pessoas, os portugueses comentam muito, por exemplo, nos nossos vídeos, essa coisa da diferença do falar e do dizer, que a gente no Brasil acaba misturando mesmo muito. Claro. E
quantas vezes eu vi esses comentários nos nossos vídeos dos portugueses falando, vocês dizem falar quando tem que falar, dizer, enfim, ainda é meio é confuso para a gente. Mas realmente é muito conteúdo, você vai me encaminhar esse PowerPoint, eu vou repassar para todo mundo que está aqui, a gente tem bastante 33 portugueses aqui pessoas, com a gente, tem o pessoal lá do nosso treinamento, a Thaís, a Carol também estão aqui com a gente, e a gente vai repassar isso para todo mundo. E assim, claro que o seu contato vai ficar super disponível tanto no Instagram quanto por e-mail. Quem quiser entrar em contato direto com a Sara também para tirar dúvidas específicas, acho que pode ser um caminho interessante, né, Sara? Sim, eu ia dizer exatamente isto. Primeiro queria agradecer porque realmente 30 e tal pessoas, eu acho que é espetacular esta curiosidade que têm e esta vontade de aprender. Fico realmente muito, muito feliz com isto. Dizer que, sim, podem sempre enviar mensagens pelo Instagram, não sei, por e-mail, como vocês quiserem. A Bia e o André têm os meus contactos todos. E quem quiser, obviamente, trabalhar isto de uma forma um bocadinho mais concreta, podemos organizar umas aulas em grupo, por exemplo, mesmo específicas para falantes de português do Brasil, porque obviamente vocês não vão poder nunca ter aulas de português para estrangeiros, porque não faz sentido, porque vocês falam português. Portanto, nós podemos fazer isto, propor-vos aulas especificamente para português para português de Portugal, para falantes de português do Brasil, e será um prazer ajudar-vos nesse sentido. E se eu puder responder aqui, havia aqui no chat uma pergunta muito interessante, que era a dizer que se via muitas vezes em português, em Portugal, a palavra facto e o objetivo utilizando o C no meio. Então, deixem-me explicar-vos, eu queria dizer isto no início da aula e esqueci-me. Há uns anos atrás, Portugal adotou, e o Brasil também, mas eu acho que nenhum dos países está muito em concreto a pôr isto em prática como deve ser. Supostamente todos os países de língua portuguesa devem aplicar um acordo ortográfico. Este acordo ortográfico, o que é? A ideia era que todos os países de língua portuguesa começassem a escrever da mesma forma, ok? Então, o que é que nós portugueses fizemos para... qual foi a principal diferença? A principal diferença para nós foi retirar das nossas palavras todas as consoantes que não se liam. Então, por exemplo, o direto, nós portugueses escrevíamos direto com C, escrevíamos directo, ok? Com a raiz latina. Não dizíamos o C, mas escrevíamos o C, contrariamente a vocês brasileiros que já tinham feito esta eliminação há muito tempo. Esta foi a nossa parte principal deste acordo, foi retirar este C. Portanto, nesta pergunta, objetivo hoje em português de Portugal escreve-se sem C. Okay? Os meus filhos na escola e os vossos vão aprender a escrever objetivo como no Brasil sem C. Okay? Mas, obviamente, que pessoas de mais de 15 ou 20 anos aprenderam a escrever objetivo com C. E é muito difícil para essas pessoas, a não ser que façam parte do, não sei, de um meio profissional da educação ou qualquer coisa, a maior parte das pessoas não sabe sequer aplicar este acordo ortográfico e vai continuar a escrever objetivo com C. Ok? Facto é diferente, porque nós portugueses não dizemos fato. Um fato é um terno. Ok? Há uma diferença em português de Portugal entre um fato e um facto. Um facto, contra factos não há argumentos. E o facto tem C e tem que ter um C. O que é que acontece? Às vezes os portugueses acham que o acordo ortográfico impõe eliminar todos os Cs antes dos Ts. E então há milhares de portugueses neste momento que andam a escrever contra fatos, não há argumentos, o que é completamente estúpido porque não é a mesma coisa. Mas é um erro que os próprios portugueses agora estão a fazer. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui no chat da Alessandra, se senhorita é utilizado aqui, Sara? Não muito. Senhorita é uma coisa da Espanha. Okay? É uma influência espanhola. Senhorita não será
não será tão usada. Estou a ver aqui, existe acento circunflexo. Sim, existe acento circunflexo em português de Portugal, mas muito menos do que no português do Brasil. Seria um bocadinho extenso demais aqui estar-vos a explicar, mas existem palavras em português com acento circunflexo, mas muito menos que no Brasil. Então é uma questão aqui, se calhar, de fazer uma pequena pesquisa. E só uma coisa, estou a ver aqui o uso do condicional, o uso de gostaria. Em Portugal, utilizamos o condicional em contextos bastante formais. No dia a dia não vou dizer gostaria, eu vou dizer gostava. Okay? A minha filha, por exemplo, vai-me dizer que quando for grande gostava de ir viver para Londres. Eu não gostaria de ir viver para Londres. Okay? Gostaria é uma coisa um bocadinho mais formal. Se me posso referir ao meu filho como meu filho, falando rapidamente como os portugueses falam, provavelmente vai ouvir qualquer coisa parecida com o meu filho, mas não pode escrever nunca o que está escrito aqui, meu filho. Isto seria impossível, ok? Mas oralmente é provável que em algumas regiões de Portugal seja isso que consegue ouvir. Sara, tem um comentário aqui de algumas palavras com o X, como excelente, piscina, vacina, que eu até botei nos stories, né? Vacina. Fala um pouquinho melhor sobre essa pronúncia pra gente. Atenção, Bia, não é vacina, é vacina. Tá Com vendo? C. Vacina. O X é um drama em português de Portugal, porque o X tem várias pronúncias para nós. Eu posso ter excelente, ok? E eu sei que vocês brasileiros têm os ouvidos um bocadinho a sangrar quando eu digo excelente, porque eu comi todos os es, mas é mesmo assim que os portugueses o vão pronunciar. Então este EX do início vai praticamente desaparecer, mas eu vou, por exemplo, dizer táxi com que, ok? E eu vou dizer também exemplo com z. Então o X é uma dor de cabeça, porque o X pode ter várias pronúncias e não há uma regra exata para eu vos dizer. Pode ter relação também com a região. Nossa, eu juro Não, que André, não. vacina. Não. Nesse aspecto da pronúncia, geralmente a pronúncia é sempre igual do X. Pode haver, André, é uma boa observação. Pode haver, por exemplo, nesta ideia da piscina, não é um X, é este SC, como piscina ou nascer. Há algumas regiões de Portugal, principalmente no norte, aliás, que não fazem este X e que vão dizer, por exemplo, piscina, como se fossem dois S's. Tá. Ok? Mas o mais normal seria piscina. Piscina. E tem uma questão também que você me corrige se estiver falando bobagem, mas o que se percebe no norte, principalmente, na região, né, mais ao norte, é que a dificuldade é maior para entender, né, tem um sotaque diferente mesmo, como tem no Brasil também. No Brasil existem várias formas, mas no norte você tem mais dificuldade. Se existe essa dificuldade, ela potencializa um pouco mais. Diferente, por exemplo, da região de Lisboa, onde tem um encontro, né, de muita gente, né, de muitos turistas e tal. Nacionalidades, a palavra certa era essa. E tanto é que eu fui fazer um trabalho com um português que mora aqui próximo de casa, e quando nós chegamos a Lisboa, os portugueses de lá, né, de Lisboa, desse casamento, eles entendiam mais a mim, né? Eles entendiam mais o meu português do que propriamente o do outro rapaz que estava comigo. O seu colega não deve ter gostado, André, E ele porque já falou existe. comigo, ele falou, olha, fala você que eu não... Ele ele exatamente falou isso. Então, Não, há aqui duas coisas, André. Sim, completamente. A pronúncia do norte de Portugal é mais difícil de entender, sem dúvida. Okay? Para todos os estrangeiros e para os brasileiros será também. Porquê?
porque no norte de Portugal, eu não tenho uma pronúncia típica do norte de Portugal, ok? Só para vocês perceberem. Não pensem, não tem. mas eu percebi muito bem a Sara. Não, porque eu não tenho uma pronúncia do Porto. Porque eu não sou do Porto, eu sou do centro de Portugal e tenho um sotaque mais parecido com o de Lisboa do que propriamente com o do Porto. A dificuldade da pronúncia do norte de Portugal é que as pessoas falam ainda mais fechado. Muitas vezes o problema para os brasileiros de nos entenderem é que nós não abrimos muitas vogais, fechamos muito, falamos muito assim. No Porto ainda é mais do que no resto do país, por isso é normal que tenham essa dificuldade. Também há outra coisa importante de referir e que o André também referiu, mas globalmente vocês têm que se lembrar que Portugal é um país que ainda é um país muito homogéneo. Nós vivemos muito ainda, e então no Norte, muito mais que em Lisboa, como o André referiu agora, nós vivemos entre nós. Não há muitas pessoas de fora. Agora, nos últimos anos, tem havido alguma imigração e então há assim um melting pot um bocadinho maior. Mas até há bem pouco tempo, as pessoas do Porto eram pessoas que tinham nascido no Porto, que viveram aqui a vida toda, que estudaram, que casaram, etc. Então, o sotaque não evolui. E também é muito difícil para as pessoas daqui entenderem pessoas que falam com outros sotaques, porque não estão habituadas, porque sempre ouviram a mesma forma de falar. Portanto, realmente sim, pode ser um bocadinho mais difícil para vocês que vivem cá no Norte, perceber os portugueses. Não fiquem assustados ou não fiquem um bocadinho desmotivados, porque é profundamente natural que aconteça. E só para acrescentar para todos que estão ouvindo aí, não é exatamente isso que Sara falou. Não fiquem desesperados, porque Não. pelo contrário, o português ele tem uma paciência de explicar e de ouvir e de entender muito mais nós do que nós, né? Nós a eles. A né? eles. A última pergunta aqui para a gente fechar da Ariane, Sara, tem uma maneira da gente pedir específica para o português, para ele repetir, se a gente não compreende alguma coisa? Bia, era o que eu estava a dizer no início da aula. Acho que é importante vocês dizerem simplesmente que não perceberam. E dizer simplesmente, se puder repetir mais devagarinho, ou sejam muito, muito honestos, porque eu acho mesmo que nós não sabemos que vocês não nos percebem. Há aqui um problema simplesmente de conhecimento um do outro. E eu acho que isto muitas vezes cria aqui uns mal-entendidos e uns preconceitos que se calhar dizendo simplesmente, olha, peço desculpa, mas eu não estou a entender, não estou a perceber, se puder repetir, às vezes para nós é um bocadinho difícil perceber, ou sei lá, eu vivo em Portugal há pouco tempo, ainda não estou muito habituado. Sejam abertos e sejam francos. E acho que é importante, sim, dizer simplesmente que não estão a entender. Geralmente, o André tem razão, geralmente nós somos um povo bastante paciente e gostamos quando as pessoas fazem o esforço de falar a nossa língua. Vocês falam a nossa língua, obviamente, mas falar como nós. Daí há pouco eu dizer, digam autocarro e não digam ónibus, por exemplo, porque só isso os portugueses vão dizer, ok, já está a tentar falar como um português. E geralmente nós gostamos dessa parte. Deixem-me só dizer uma coisa, para trabalhar um bocadinho os sotaques, o meu conselho é só televisão. Vejam televisão nacional portuguesa. O sotaque do Norte, por exemplo, para quem vive cá, existe um canal que se chama o Porto Canal, em que a maioria dos programas é feita no Norte, é feita no Porto. Então, obviamente, os locutores nunca vão ter aquele sotaque muito forte que vamos encontrar na Ribeira, mas têm um sotaque diferente, mais regional, e isso pode ajudar-vos, eu acho. Bacana, Sara. Até o perceber a gente usa aqui em Portugal de um jeito diferente, né? O perceber aqui é o sinônimo de entender. Compreender. No Brasil exatamente. a gente não usa, tem outra conotação.
Bem, para encerrar, eu vou deixar registrado aqui mais uma vez que quem quiser dar continuidade a esses estudos, se aprofundar um pouco mais, que entre em contato com a gente ou com a Sara. A gente vai colocar o som aqui de todo mundo. Peço para quem puder também colocar o vídeo só para a gente se despedir, dar um tchau, deixa eu ver se dá. fechar. Acho que é aqui, a mute. Obrigada pela participação de todos, tá? Uma boa noite para vocês. Um beijinho para todo mundo. Ai, os tchauzinhos. Tchauzinhos. Vamos dar, a gente dar um print. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada muito, Sara, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado, Bia. Obrigado, André. Muito obrigado, Sara. Obrigada, professora. Boa noite para todos aí. Tchauzinho. Tchau, boa noite. Tchau.